Ele é médico e um dos pastores da Nova Igreja Batista de Cascavel, com um coração que arde por espalhar a palavra. Já participou de viagens missionárias para países africanos junto com sua esposa, Renata Gomes. É o idealizador do projeto Bases, um conjunto de estratégias de crescimento em áreas fundamentais da vida. Recebam com alegria, Pastor Mário Gomes! Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou muito grato a Deus. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé, por favor. Quem é casal é que está junto? Casal que está junto. Não pode ficar separado não, hein? Está todo mundo junto, que eu digo aqui, né? Aqui no auditório. Está todo mundo junto aí? Ou tem alguém que está com o marido aqui e a esposa lá? Tem não, né? Se tiver, junta agora, por favor. E quem está sozinho, está solteiro, fica olhando aí. Olha só, na semana, acho que foi semana passada, retrasada, eu falei sobre um cumprimento que o povo beduíno, se quem lembra disso, é um povo que vive no deserto, para eles se cumprimentarem, eles tocam o nariz um do outro e fazem assim, ó. Então, casais, por favor, façam esse cumprimento aí, quero ver, não fica com vergonha não, olha só, encostam o nariz um no outro. E aproveita e dá um beijinho também, isso. Olha ali, ficou prolongado ali, olha, maravilha. Deus quer restaurar, reacender conexões nesta manhã e neste dia, e já começou ontem, amém? O Espírito Santo, eu estava ali em adoração, o Espírito Santo me falou claramente, eu quero reacender conexões nesta conferência, e eu quero que teu coração esteja aberto agora para isso. Existe conexão aí que precisa ser restaurada, reacendida na tua casa. Pode ser com o seu marido ou com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Pode ser com o seu pai ou com a sua mãe. Até com a sogra. A gente tem que reacender essa conexão, amém? Sogra, sogro. Irmão, irmãs, tem gente aqui que não está falando com o irmão, com a irmã. Deus quer quebrar isso hoje em nome de Jesus. Você está disposto a isso? De verdade? Pai, em nome de Jesus, queremos agora declarar, Senhor, um mover e pedir um teu mover, Senhor, e declarar quebra de barreiras nesta manhã. Barreiras que existem ainda nos relacionamentos. Barreiras que existem, Senhor, de relacionamentos, pessoas que não estão falando, não se relacionando com o irmão, com a irmã, com filho, com filha, com pai, com mãe, com esposa, esposo, sogro, sogra, talvez outras pessoas do relacionamento. Em nome de Jesus nós pedimos e clamamos agora, Pai, uma quebra, porque isso é o diabo que está colocando, e nós repreendemos o diabo agora no nome de Jesus. Ele não tem nenhuma autoridade aqui, ele já está vencido. Por isso nós declaramos a tua vitória. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, pode sentar. Que alegria estar mais uma vez nesse momento, esse momento que a gente celebra e já faz parte da nosso ano, né? Essa conferência Família Transformada, do nosso calendário. É um momento tão abençoador, gente, que privilégio estar aqui. Você não imagina, talvez, o privilégio que você está nesse momento vivendo. Não é qualquer lugar que existe o que nós estamos vivendo hoje aqui. E esses dias, que nós começamos a viver ontem. Então, parabéns por você que investiu, nesse tempo aqui. Você que está aqui. Quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu casamento? Como está seu casamento? Marido, pense agora. Esposa, pense agora. É uma pergunta que eu quero deixar para você, porque casamento, ele é que nem um organismo vivo.
Porque o casamento é feito de duas pessoas, correto? Não estou falando aqui da celebração do casamento, estou falando do casamento, do que acontece depois da celebração. É um organismo vivo. O casamento, ele adoece. Presta atenção nisso. O casamento, ele entra em colapso. E tem casamentos aqui que estão começando ou já estão numa situação como essa. Já estão entrando numa situação onde ele está colapsando e está morrendo. Os casamentos morrem. Mas nós estamos diante de um Deus que ressuscita os mortos. Amém? Você veio aqui nessa manhã, ou nessa conferência, talvez dizendo: essa é a minha última cartada, essa é a minha última chance, é a última chance que eu vou dar. Eu quero dizer, Deus vai ressuscitar o teu casamento. É para isso que precisa analisar como é que está o teu casamento. Como é que está isso? Como está? Agora eu vou mostrar uma imagem forte. Se você tem dificuldade com imagem forte, cuidado. Esse ser que está aí sou eu. Mais ou menos 10, 11 anos de idade. Então tem duas coisas que a gente aprende com essa foto. Primeiro, tem espaço para melhorar. Segunda coisa, cabelo não é tão importante assim não, gente. Cabelo nem sempre ajuda. Eu quero dizer o seguinte: o que você faz na sua casa já está construindo ou desconstruindo o casamento dos seus filhos. Vou repetir. O que você faz, as atitudes que você faz na sua casa, está construindo ou desconstruindo o casamento do seu filho, que tem lá 10, 11 anos, 12, ou mais novo, ou mais velho um pouquinho. Nessa idade aí eu já observava, já sentia, já vivia os que os meus pais viviam, que o meu avô, minha avó viviam, ou avós e avós viviam. E aquilo foi se construindo em mim. Tem uma outra imagem forte aí, se prepara. Aí eu já estou mais jovenzinho. E essa imagem tem uma lição. Antes de melhorar, pode piorar. Querido, quem estava aqui na mensagem do pastor Cezinha ontem, ele falou exatamente isso. A coisa complicou. A coisa complicou. Lembra que ele fez o caminho de ida e de volta? Naquela ida a coisa complicou. Pode ser que Deus esteja provando nesse momento a tua vida, o teu casamento, os relacionamentos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre casamento. Mas esse rapaz aí continuou percebendo algumas coisas e construindo na vida dele noções do que era um casamento saudável. E então esse ser aí, esse ser finalmente se casa com a princesa. A coisa mudou. É interessante você pegar, parece que eu casei ontem, não esse cara aqui, mas aqui, ó, parece que foi ontem. Renata, não mudou nada. Continua a mesma princesa de sempre. Pronto, ganhei o dia. Só que é o seguinte, quando a gente sai daquele momento, o que vem? E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Gente, casamento são atitudes. Um casamento se constrói, um casamento se nutre e não morre por causa das nossas atitudes e permeado pelo mover de Deus. Nós saímos daquele dia, isso vai fazer 30 anos ano que vem, gente. 30 anos ano que vem esse evento aconteceu de celebração.
E nós saímos daquele dia, mesmo de forma inconsciente, dizendo o seguinte: isso que aconteceu hoje, que foi celebrado hoje, isso não vai morrer. Isso não vai acabar. Só a morte vai separar aqui na terra. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus está cheia de passagens dizendo: olha, eu quero que vocês prosperem. Pastor Eduardo mencionou um versículo que diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar. Portanto, Deus quer que nós tenhamos um casamento bem-sucedido. Mas muitas vezes nós falhamos e nós permitimos que coisas aconteçam no casamento que fazem ele morrer, adoecer, entrar na UTI, se tornar um paciente terminal. Mas como eu já disse há pouco, Deus quer ressuscitar o teu casamento. Deus quer reavivar teu casamento. Deus quer restaurar essas conexões que estão quebradas. Talvez a sua atitude seja a atitude de falar e declarar o que acontece no teu casamento de forma negativa. Uma vez conversando com uma mulher, ela falou para mim assim: olha, o meu marido não gosta de fazer nada. Ele não faz atividade física, meu marido não viaja, meu marido é um ogro. Foi a expressão que ela usou. Meu marido é aquele ogro. Então veja bem o que ela estava dizendo. Então eu quero dizer o seguinte nessa manhã: homem, é para você essa, homem. Você pode ter cara de ogro, você pode ter o corpinho de ogro, mas as suas atitudes vão ser de príncipe. Amém? Você recebe, meu irmão? Não estou dizendo que você tem cara de ogro, não. Pode até ter um pouquinho parecido com Shrek, mas não tem problema. As suas atitudes vão ser de príncipe. Você recebe? Porque as atitudes de um homem de Deus e de uma mulher de Deus vão gerar um casamento bem-sucedido. Eu chamo de casamento vivo. Não é casamento da Claro, não é da Oi, é vivo. Não estou fazendo propaganda, não recebi nada vivo. Mas o casamento precisa ser vivo. Ele não pode morrer. O casamento que você percebe que ele é bem-sucedido, embora tenha dificuldade, tenha lutas, tenha dor, tenha tragédias que às vezes acontecem. Mas nós estamos chamando você a viver um casamento vivo. Esse é o tema dessa palavra, um casamento vivo. E Deus quer ressuscitar os casamentos que estão morrendo nessa manhã. E para isso a gente tem que conhecer que nós não podemos permitir. O que um casamento vivo não permite? Não estava pensando nessa mensagem, Deus me trouxe uma história muito linda, que é a história de Ruth. Claro. Ruth e Boaz. Você encontra esse livro do Velho Testamento espremidinho lá, entre Juízes e 1 Samuel. História de Ruth, a Moabita. Ela não era nem israelita. Veja bem a importância dessa mulher, que não era nem israelita, era uma estrangeira. A sua história foi tão importante que ela fez parte e faz parte, do cânon bíblico. Essa história foi tão importante que o nome dela se tornou o nome de um livro da Bíblia. Essa mulher acho que nunca imaginou na vida dela que a história dela seria contada milhares de anos depois, porque é uma história de união, é uma história de atitudes que formaram uma união bonita, uma união linda, uma união, um casamento vivo. O que nós temos observado nesses anos que a gente tem observado casais é que casamentos duradouros e felizes, eles são formados de atitudes que estão aqui também no livro de Ruth. Atitudes diante de Deus, de homens e mulheres de Deus. Quem não conhece a história de Ruth, é o seguinte: existia uma família chamada
existe um casal chamado Elimeleque e Noemi. Elimeleque e Noemi. Esse casal, diante de uma situação muito difícil na região onde hoje é Israel, eles saem dessa terra, atravessam a região do Mar Morto, e no outro lado existia a terra de Moabe, onde a situação estava um pouquinho melhor, e eles então vão para esse lugar para tentar a vida. Então Elimeleque e Noemi e seus 2 filhos, e nesse tempo morrem Elimeleque e morrem seus 2 filhos, que já tinham se casado com 2 mulheres moabitas. Uma delas se chamava Ruth. A situação em Israel melhora a situação econômica lá. Elas eram da região de Belém. E aí Noemi então resolve, já estava sem marido, já estavam sem os filhos, eram 3 mulheres desamparadas. E naquela época, de fato, se você não tivesse um homem ali, você ficava desamparada como mulher, muitas vezes passando necessidade. E elas então decidem, a Noemi decide retornar para Israel, sua terra natal. E nesse retorno, uma delas vai com Noemi, e não a deixa, que é Ruth. A outra se chama Ofra, a outra nora dela acaba ficando em Moabe, e retorna então Noemi com Ruth, a sua nora. Vamos caminhar um pouquinho nesse livro, a gente conhecer o que está acontecendo aqui, princípios para um casamento vivo. Vamos lá, gente, se você quer abrir sua Bíblia, está aí na tela também. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu. Isso é na saída de Noemi. Noemi está ali, pronta para ir embora, fala: olha, vocês ficam aí, por favor, ficam no seu país, casem com pessoas aí que vocês conhecem. Eu vou voltar. E aí Ruth chega para Noemi e fala: Ruth, porém, responde o seguinte: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Onde fores eu irei, onde repousares ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse texto, inclusive, é lido em muitos casamentos. Mas foi uma fala da Ruth para sua sogra, Noemi. Portanto, olha, estou voltando no tópico, hein? Abençoe a sua sogra. É uma palavra profética aí. Abençoe a sua sogra, meu irmão. Primeiro ponto: um casamento vivo não permite que as crises sejam um fator de ruptura. Presta atenção, recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã, casais. Nessa manhã, Ruth tinha uma mentalidade de aliança. Vou repetir, Ruth, ela possuía uma mentalidade de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Os relacionamentos matrimoniais, os casamentos estão frágeis. Pastor Cezinha ontem comentou uma estatística, eu anotei. Ele falou o seguinte: no Brasil, metade dos casamentos, segundo as estatísticas, não durarão mais do que 10 anos. E nós não vamos fazer parte dessa estatística. Em nome de Jesus, você recebe? Ruth sabia o que é aliança. Nós precisamos entender que as crises não podem abalar o nosso casamento. As pessoas estão se separando por qualquer motivo, qualquer briguinha, qualquer crise, qualquer situação difícil. Esses dias eu ouvi, acho que num podcast, alguém dizendo: olha, as pessoas estão se casando agora dizendo o seguinte: olha, vamos ver se dura 6 meses. Vamos fazer um teste. Não tem compromisso, não entendem que isso é uma aliança estabelecida, não por um homem, não foi alguém que inventou, não foi uma instituição humana que inventou o casamento, foi o próprio Deus. Foi Deus que inventou o casamento, e existe essa aliança,
E essa aliança é muito importante. Mas para isso você precisa ter garra, você precisa ter vontade, você precisa ser firme em momentos difíceis. Ruth era uma mulher de garra. Se você for ler o decorrer da história aqui, era uma mulher que trabalhou duro, ela chegou em Israel, chegou naquela região de Belém, e ela começa a trabalhar, ela começa a colher espigas nas fazendas para o seu sustento. Uma mulher de garra, uma mulher que sabia o que era aliança, uma mulher que estava ali, uma mulher que prosperou nesse tempo. E Boaz, a Bíblia diz também, se você ler aqui na frente, Boaz era um homem próspero e influente. Ué, mas ele não estava numa região onde foi assolada por uma fome, sim? E ele prosperou, veja bem, ele prospera no meio da adversidade. Olha só, isso é resiliência. Eu quero te chamar nessa manhã, casais, para você experimentar resilienciar. Ser duro, casca grossa, quando a coisa vier, quando o problema vier, quando a dificuldade vier, nós não vamos nos separar. O divórcio não é opção. Você recebe isso? Pastor Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósitos, ele conta no testemunho dele que os primeiros anos do casamento dele foram difíceis, foram muito difíceis. Ele conta que na lua de mel eles já se desentenderam. Gente, minha lua de mel foi tão... Vou nem contar os detalhes, é lógico, né? Gente, que tempo lindo. Mas ele conta que no caso deles brigaram já na lua de mel. Só que ele falou, olha, a gente firmou um pacto, um acordo, uma união aqui inquebrável. O divórcio não é opção. Você pode falar para quem está do teu lado aí, casais, o divórcio não é opção. Marido e mulher. Faz o seguinte agora. Se você conseguir tirar do seu dedo, tira. Sabe o que é isso aqui? Tira do seu dedo agora. Isso aqui é uma aliança. Esposa, tira. Marido, tira, se você conseguir. Esposa, mostre para o marido. Marido, mostre para a esposa. E repitam comigo. Aonde fores, irei. Olha para ele, olha para ela. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Nada além da morte me separará de ti. Agora dá o beijinho, né? Aí. Aliança. Um casamento vivo não permite que as crises quebrem. Quem não é casado fica só olhando aí, tá? Aprende e ora. Aprende e ora. Vamos dizer juntos, nós não permitiremos que as crises abalem nossa união. Você declarou profeticamente agora, no mundo espiritual. Nós não permitiremos que as crises abalem a nossa união. Você recebe? Vamos seguir. Ruth capítulo 2. É quando Boaz então encontra com Ruth. Aliás, antes disso, Boaz encontra com os ceifeiros, com os trabalhadores. E Boaz fala o seguinte, olha, naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, fala, o Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Olha que linguagem abençoadora. Olha que homem que onde chega, pensa num homem que onde chega, ele muda o ambiente. Ele chega dizendo, Deus abençoe a vida de vocês, vai ter bênção, vamos celebrar. E aí no versículo 13 desse mesmo capítulo, quando Ruth então começa a conversar com Boaz, tem um momento que ela fala, e ele se mostra bondoso para ela, ela fala que eu continuo a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor.
O Senhor me deu ânimo, me encorajou essa sua serva. Eu nem sequer sou uma das suas servas. O casamento vivo não permite a cultura da reclamação. Entenda isso. O casamento vivo, ele precisa de uma cultura de celebração. Gente, vamos parar de reclamar. Isso está matando os nossos relacionamentos. Isso está matando as casas. Isso está envenenando os ambientes. A reclamação, ela não busca solução. A reclamação, ela gera uma escassez. Eu conheço pessoas abastadas do ponto de vista financeiro que são reclamadoras. Você conhece? Eu conheço gente rica do ponto de vista financeiro que são pobres do ponto de vista emocional, que são adoecidas do ponto de vista emocional e reclamam. E esta reclamação gera uma escassez. Que na mente dela está faltando, está sempre faltando. Então o casamento vivo, ele precisa ser permeado por um ambiente de celebração. Eu não quero dizer que você vai ficar negando as circunstâncias. As circunstâncias podem ser difíceis, dolorosas. Reconheço que existem tragédias, existe dor, existe dificuldade. Mas eu quero dizer o seguinte: você vai começar a dizer assim, ô marido, você vai dizer para sua esposa o seguinte: eu não vou entrar para reclamar, eu vou entrar para resolver. Amém? Fala agora para ela: eu não entro para reclamar, eu entro para resolver. Ih, tá baixo. Ah, meu irmão, que luta. Eu tenho um temperamento tendencioso a reclamar. Quando as coisas não dão certo do meu jeito, quando eu estou frustrado, quando aquilo por algum motivo não dá certo, quando o meu carro não funciona, quando o computador dá problema, quando eu tenho alguma dificuldade, vou reclamar. E a reclamação não busca a solução. Gente, Mateus 12:36, anota essa passagem aí, não está na tela não. Anota essa passagem, por favor. É uma passagem difícil, mas muito importante. Jesus falou, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. No dia do juízo, os homens, ser humano, né? Homem e mulher, darão conta de toda palavra inútil que tiver falado. Portanto, não envenene o seu casamento com palavras inúteis de reclamação, palavras que vão envenenar o seu ambiente. Traga uma cultura de bênção onde você chega. Olha esse homem chegando e trazendo uma cultura de bênção. Deus abençoe o seu dia. Vamos lá, gente. É isso aí. Vamos celebrar. O que está rolando na mesa da sua casa? No domingo à tarde. Ah, aquele louvor que cantaram lá. Ó. Gente, não tem uma música melhor? Ah, mas o pastor falou uma coisa. Se você traz reclamação para a tua mesa, o que teus filhos vão aprender? Aprenda a celebrar. A gratidão modifica o ambiente. Prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está com problema, está com luta, está com dificuldade? Tem. Mas o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos falar juntos? Nós não permitiremos que a reclamação nos envenene. Viveremos a cultura da celebração.
Seguindo. Capítulo 2, versículo 8 de Ruth. Boaz continua ali ministrando, né, na vida da Ruth. E ali começa então ali um romance. Você sabe que o livro de Ruth é um livro de recomeço, de romance, e é um livro de resgate. Quando eu penso em resgate, eu penso num abraço. Dá um abraço resgatador agora na tua esposa, homem, marido. Dá um abraço resgatador na sua esposa. Estou dando uma na minha esposa de longe aqui. Boaz está começando aqui o trabalho dele de resgate. Ele é chamado nesse livro de o resgatador. E aí Boaz fala para ela assim: ouça bem, minha filha, não vá recolher outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Versículo 9, preste atenção no campo onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Eu já dei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes, os rapazes encherão. Um casamento vivo não permite uma atmosfera de insegurança. O que Boaz está construindo aqui é justamente um ambiente de segurança para Ruth. Marido, pegando seu pé, né, marido? Que ambiente você está construindo na sua casa? Deixa eu te dizer uma coisa. O marido precisa ser um porto seguro na sua casa. Independente do seu temperamento, às vezes você é mais calado, às vezes você é mais extrovertido, não importa, porque a iniciativa da estabilidade do lar, eu tenho certeza a afirmar isso, que é o que eu vejo, ela parte do homem. Quando o homem erra, o lar se desestrutura de uma maneira. Às vezes a gente não tem noção da importância do nosso papel, homem, na nossa casa, como marido, como pai. Quando a mulher muda dentro de casa, há uma mudança na vida da mulher, muita coisa muda em casa. Muita coisa muda. Gente, mas quando o homem muda, tudo muda em casa. Mulheres, tem algum testemunho aí? Tem mão levantada lá. Ó. Gente, quando o homem muda, quando Deus muda a vida de um homem, tudo muda. Então, não é possível ter um casamento vivo com um ambiente de insegurança. Os filhos se sentem seguros com um casamento ajustado. Quem está fazendo classe de criação de filhos aí? Uma frase que a gente fala lá: casamento ajustado, filhos abençoados. Vamos repetir? Casamento ajustado, filhos abençoados. Não importa a condição econômica, não importa as lutas, não importa as dificuldades. Se o casamento está ajustado, os filhos serão abençoados. Eles vão perceber que há um fluir de Deus naquele casal, eles vão perceber que há um fluir de Deus no pai e na mãe, eles vão perceber que ali há algo diferente. Eles vão entender que a casa é um porto seguro, porque o pai é um porto seguro e a mãe da mesma forma acompanha. Eu vou te contar aqui o que nós temos observado como principais geradores de insegurança na casa: brigas e gritaria. Como é que está o tom da sua voz dentro da sua casa? Vou até falar mais baixo. Como é que está o tom da voz na sua casa? Gente, isso é muito sério. Eu ouço, vezes após vezes, casais dizendo: a gente grita, a gente às vezes começa a discutir, a gente começa a gritar dentro de casa. Gente, em nome de Jesus,
de acordo com a palavra de Deus aqui, ó, que é viva e eficaz. Pare com isso. Isso gera uma insegurança na vida dos filhos, tremenda. Brigas e gritaria dentro de casa. Segundo fator de insegurança, má gestão financeira crônica. Ou seja, decisões erradas do ponto de vista financeiro, cronicamente. Uma decisão aqui ou ali errada que aconteceu, ok, acontece. Mas cronicamente, decisões erradas do ponto de vista financeiro, levando a endividamento, levando a situações difíceis financeiras, isso gera insegurança. Terceiro, falta de elogios. É o pai ou a mãe muito atarefado e ausente do ponto de vista afetivo. Não abraça o filho, não diz alguma coisa. É claro que você tem que cobrar também, né? É uma balança, é um equilíbrio, mas quando não há elogio nenhum para o marido, do marido para a esposa, da esposa para o marido, não há nada, é seco, gera insegurança. Outra coisa, falta de limites para os filhos. Pai e mãe, presta atenção, seus filhos, criança, pré-adolescente, adolescente, até mesmo jovem, dependendo da idade, claro, eles precisam de limites. Eles precisam ter o não. Eles precisam para se sentirem seguros. Uma pessoa está aqui na beirada de um abismo e ela não tem nenhuma barreira, ela vai se sentir o quê? Insegura. Mas quando você tem um parapeito desse tamanho assim, te limitando, você vai se sentir seguro. Os filhos precisam de limites. E último ponto aqui da insegurança é o desapego total, afetivo, emocional. É aquele pai que senta no sofá e não diz uma palavra. Às vezes o cara é quieto, às vezes o cara realmente não consegue se expressar. Mas pai, por favor, marido, faz um esforço. Meu irmão, faz um esforço para dizer pelo menos, querida, eu te amo, é tão bom estar aqui com você. Se você fala isso pelo menos uma vez no dia, uma vez por semana, não, vamos apertar um pouquinho mais, cada dia sim, dia não, pode falar. Vai fazer uma diferença grande. Então, um casamento vivo não permite uma atmosfera de insegurança. Vamos repetir aqui, nós não permitiremos que um ambiente inseguro nos afaste. Você está recebendo essas palavras para você? Cada vez que você declara isso, barreiras caem. Cada vez que você declara isso, algo muda. Só que não adianta só declarar, é preciso se mover. Vamos tirar isso do papel? Você está anotando? Vamos tirar do papel, saindo daqui, chegando em casa. O que você vai fazer, marido? O que você vai fazer, esposa? Do ponto de vista prático. Vamos seguir mais um pouquinho em Ruth. Ruth capítulo 3, agora acontece um momento onde Noemi, que é a sogra de Ruth, dá uns conselhos para Ruth. E fala o seguinte, Noemi agora falando para Ruth, tá? Lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Já teve vontade de falar isso para o seu marido, esposa? Lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Olha a palavra profética para os maridos. Marido, lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Joga aquela camisa do Corinthians fora. Mas se você tem camisa do Vasco, pode vestir que o negócio está bom agora. Aquela da Copa de 2000 e quanto? Foi lá? 2002? O cara vai dormir com essa camisa, meu amigo. Eu também tenho que jogar as camisas fora lá, né? Agora, isso vale para a esposa também. O cara chega em casa, a mulher, o cara dá vontade de voltar. O cara faz assim, ó, não, esqueci de comprar pão. Esposa, lave-se,
perfume-se e vista a sua melhor roupa. Nem sempre tem que ser a roupa que você vai sair, mas uma roupa legal para você estar em casa. E se seu marido chegar, se você está em casa, às vezes os dois trabalham, mas não sei, o ambiente precisa mudar. Porque um casamento vivo, gente, passa por favor para mim, não está passando aqui. O casamento vivo, ele não permite que a rotina tome conta. Eu tenho visto com tristeza muitos casais na mesmice, no tédio. Eles não têm mais prazer de viajarem juntos. Eu achei tão lindo. Pastor Jefferson, pastora Cláudia viajando para Portugal agora. Gente, vendo as fotos dele se curtindo, viajando, tirando fotos e vivendo esse tempo lindo juntos. Como eu amo sair com a minha esposa, também viajar, curtir. Gente, eu vejo casais ainda jovens, não são casais idosos, com muita idade não. Casais lá com seus 10, 15 anos de casado, não tem mais prazer em estar juntos. Isso precisa mudar. O tédio não pode tomar conta do seu casamento. Precisa quebrar a mesmice. Então, o que você vai fazer agora? Por favor, uma tarefinha. Marque alguma coisa diferente para fazer. Vira aí. Você tem 30 segundos. Marido, esposa, vira aí. Marque alguma coisa que vocês vão fazer diferente essa semana. Semana que vem. Um jantar. Uma saída. Estou ouvindo, coisa boa, hein? Um passeio até Toledo, que é muito bom, aquele laguinho lá, é uma delícia. Não pode ter mesmice, rotina no casamento, tem que ter algo diferente, gente. Não precisa ser caro. Vem aqui no lago. Você já caminhou com a sua esposa no lago? Alguém? Quem já caminhou com a esposa no lago? Opa! Gastou quanto? 0? Só a gasolina. Hã? Calorias, gastou calorias. Opa! Bases. Fazendo propaganda aqui, ó. Dê a volta no lago. Gente, vamos lá que nosso tempo já está chegando para o final. Repita comigo, nós não permitiremos que o tédio destrua a nossa alegria. Não pode deixar a mesmice tomar conta. Olha que Ruth fez então. Aí Ruth fez o que ela falou, aí deitou-se aos pés do Boaz. Aí tem lá, você vê na história, né? Ruth falou, falei tudo o que disseste. Eu tenho um parênteses aqui. Quando Ruth faz isso, a Bíblia não diz que eles tiveram relações sexuais. A Bíblia só diz depois, no final do livro, que eles se casaram e tiveram relações sexuais. Aí nasceu Obed, que é avô de Davi. Olha essa linhagem linda. Mas não diz aqui não, ela se deitou aos pés de Boaz. Tem casal que está querendo sair de princípios de Deus para tirar o tédio. Gente, preste atenção nisso, hein? Tem gente querendo colocar pornografia na relação. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Isso é mentira do diabo dizendo, a gente precisa de uma coisa nova. Aí vem com pornografia, repreenda isso em nome de Jesus. Quebre isso, casal, não é assim. É dentro da palavra. É uma coisa saudável, dentro da palavra. Está entendido isso? Vou seguir para o último ponto. Agora Boaz, conversando com Ruth novamente, está no capítulo 3. Boaz lhe respondeu o seguinte, o Senhor abençoe minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Foi quando eles começaram então a realmente ali a consolidar essa união deles. E aí Boaz diz o seguinte, agora minha filha, não tenha medo
Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor. Esposa, está sendo uma mulher virtuosa, de valor? Uma mulher de garra, uma mulher que quebra. Olha só o que eu vou dizer. Gente, tem mulheres aqui que resolvem a sua insegurança com fofoca. Preste atenção nisso. A sua insegurança é quebrada, ou é tratada, entre aspas, né? Ela é aliviada, melhor dizendo, com fofoca, falando dos outros. E Deus quer quebrar isso nessa manhã também. Aqui não tem espaço para fofoca. Tem mulher aqui, agora eu vou para as mulheres, hein? Peguei um pouco nos homens, agora as mulheres. Tem mulher aqui que tem que quebrar o salto alto. Ué, Mário, o que é isso? Vai quebrar o sapato? Não. Acho bonito até o salto alto. Pode usar. Não estou falando do sapato, estou falando da atitude. A mulher que tem vergonha de uma atividade mais simples. A mulher que tem vergonha de uma posição mais simples. A mulher que tem vergonha de descer um pouco o nível. Olha a Ruth, gente. Como é que Boaz reconheceu a Ruth como uma mulher de valor? É porque ela se humilhou, ela trabalhou, ela pegou ali na mão na massa, ela não reclamou. Você não vê essa mulher reclamando em nenhum momento. A sogra dela reclamou bastante. A Noemi falou, olha, Deus me transformou numa mulher amarga. Mas Ruth em nenhum momento reclama. Ela trabalha, ela é uma mulher virtuosa. Esposas, receba essa palavra. Quebre isso que às vezes precisa ser quebrado na sua vida. E aí Boaz continua, é verdade que eu sou resgatador, mas há outro que é um parente mais próximo que eu. Naquela época tinha essa legislação onde um homem podia resgatar uma viúva, uma mulher que estivesse ali desamparada da família. Existia já esse preceito, só que existia alguém na prioridade, na fila antes de Boaz, no caso de Noemi e Ruth. E Boaz, como um homem de caráter, um homem íntegro, falou, não, eu vou ver se esse homem vai exercer o direito dele de resgatar. E é isso que ele fala. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele não quiser resgatá-la, muito bem. Aliás, se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Casamento vivo não permite que haja desesperança. O que Boaz está plantando no coração de Ruth é a esperança de um resgate. E de fato, ele foi o resgatador de Ruth. Dá um abraço resgatador aí na sua esposa, Maria, de novo. Fala o seguinte, na nossa união, não vai haver desesperança. Sempre tem espaço para o resgate. O Rick Warren também disse o seguinte, um casamento duradouro é uma união de dois grandes perdoadores. Casamento duradouro é uma união de dois grandes perdoadores. Porque ela vai errar, ele vai errar. E precisa acontecer uma atitude, um ambiente de perdão que vai permear e deve permear um casamento vivo. O casamento que está adoecido, que está morto, normalmente ele está envenenado pela falta de perdão. E eu quero te chamar, a gente já está encerrando, a dizer o seguinte, todos juntos, nós não permitiremos que a falta de esperança nos destrua. Vamos reconstruir sempre que necessário. Você pode ficar de pé?
Um casamento vivo, ele não permite que as crises sejam um fator de ruptura. Um casamento vivo não permite que exista a cultura da reclamação. Um casamento vivo não permite uma atmosfera de insegurança. Um casamento vivo não permite que a rotina tome conta. E um casamento vivo, sobretudo, não permite que haja desesperança. Você quer entregar teu casamento para o Senhor nessa manhã? Quem precisa, levanta a mão aí. Não precisa ter vergonha. Precisa entregar hoje, precisa resolver algo no teu casamento. Amém? Tem várias mãos levantadas. O Espírito Santo quer reativar, reacender conexões nessa manhã. Paizinho querido, tem conexões aqui que precisam ser restauradas, Pai. Tem casamentos que precisam ser curados, ressuscitados. Traz agora essa unção, Senhor, de restauração, de resgate. Assim como a gente se inspira com a história de Ruth e Boaz, esse resgate, Senhor. Resgata agora, Senhor, os casamentos. Que não haja desesperança. Eu quero estender para os filhos agora também, Senhor. Resgata, reacende a conexão, Senhor, com os filhos e faz aquela conversão do coração dos pais aos filhos, Pai, e dos filhos aos pais, Pai, está na Tua palavra. Faz isso acontecer aqui. Quando a gente voltar para casa, que haja essa restauração, papai. Deixa Deus falar no teu coração, meu irmão. Abraça tua esposa aí, abraça teu marido aí. Deus quer restaurar casamentos nessa manhã. Não é só casamento, é família, né, no geral. Não dá para caminhar com família quebrada, gente. Não dá para caminhar com família quebrada, não. Tem que consertar. Tem que consertar. O que você vai fazer quando sair daqui? Ou então agora mesmo, não sei. Fala alguma coisa aí. Para quem está do teu lado, teu marido, ou teu filho, quem sabe. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. A gente está aqui com o coração aberto para ouvir da Tua voz, Senhor. Restaura, Senhor. Precisa ser restaurado. Precisa ser colocado no curso de novo. Eu te louvo, te agradeço, papai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua casa e a tua família.